Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. E nessa unidade de História, nós vamos iniciar com a temática o trabalho no campo. A unidade tem como objetivos introduzir e analisar brevemente o desenvolvimento histórico da agricultura no Brasil e no mundo, bem como os impactos positivos e negativos do setor agropecuário nos dias de hoje. Além disso, visa relacionar o surgimento da agricultura e a domesticação de animais, as transformações nos modos de vida das sociedades, bem como apresentar o produto agrícola que foi a principal fonte da riqueza no Brasil durante o século XVI e XVII, que é a cana-de-açúcar. Vamos acompanhar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, trabalho no campo. Nós iniciamos então ali na página 38 com o título O Surgimento da Agricultura e a Criação de Animais. E eu trago o primeiro questionamento que está no livro para vocês. Você sabe como os seres humanos viviam e se alimentavam antes do desenvolvimento da agricultura? Vocês sabem? Vamos pensar um pouquinho mais sobre essa questão. Antes de problematizar esse questionamento, vamos para a leitura do primeiro parágrafo da página 38. Antes de surgirem as primeiras técnicas de cultivo e de domesticação de animais, os seres humanos viviam em pequenos grupos. Eles se alimentavam da caça, da pesca e de frutas e plantas que colhiam na natureza. Como tinham necessidade de se deslocar constantemente em busca de comida, não tinham lugar fixo para morar. Eram, portanto, nômades. Vejam só, pessoal. Aqui nós temos que entender a agricultura como uma das transformações decisivas na história de homens e mulheres nos últimos 10.000 anos. O surgimento da agricultura é recente se comparado à história da humanidade, já que os seres humanos modernos surgiram há aproximadamente 200.000 anos. Então, aqui nós temos um pouquinho dessa história mostrando que as populações primitivas elas eram nômades, ou seja, elas migravam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Então, a pessoa que não tem uma residência fixa, e principalmente nesse contexto aqui da história da humanidade, eles eram chamados de nômade. Eles estão em busca constantemente de locais aonde que eles podem estar pegando animais, frutas e outras coisas disponíveis para eles. Dando sequência então, continuando então a nossa leitura na página 38, cerca de 10.000 anos atrás, o ser humano aprendeu que podia cultivar plantas a partir dos grãos que coletava na natureza. Ele começou a selecionar as sementes que melhor atendiam às suas necessidades e que se adaptavam bem ao clima da região onde vivia. Entre os alimentos cultivados estavam o trigo, o milho, o arroz, a batata e a cevada. O ser humano descobriu ainda que podia domesticar alguns animais, como bois, ovelhas e cabras. Esses animais ajudavam no trabalho e deles eram retirados a carne para alimentação, o couro para fazer roupas e os ossos para produzir ferramentas e armas. Esse momento foi muito importante na história. O plantio de vegetais e a criação de animais permitiram que os seres humanos se fixassem em uma região, deixando de ser nômades para se tornar sedentários. Com o passar do tempo, a população aumentou e as cidades começaram a se formar. Bom, pessoal, aqui nós temos um outro conceito. Anteriormente eu apresentei o conceito de nômade, que são pessoas que migram de um lugar para o outro em busca de alimentos e de melhores condições. E agora nós temos o conceito de sedentários. Sedentários são aqueles indivíduos que eles têm uma moradia fixa, como nós hoje em dia. Diferente dos povos primitivos ou de alguns povos que ainda têm essa tendência nômade, principalmente
em alguns países do Oriente Médio, onde eles estão em constante migração, principalmente por ser regiões desérticas, o sedentário ele tem uma moradia fixa. E aqui, com o surgimento da agricultura, nós começamos a desenvolver as primeiras vilas, povoados e formando as primeiras cidades. Então, quando a população deixa de ser nômade, migrar de um lugar para o outro e começa a se fixar, começa a cultivar os alimentos, como eu disse anteriormente, o trigo, o milho, o arroz, a batata e a cevada, e eles não precisam ir de um lugar para o outro em busca desses alimentos, ou também quando eles começam a domesticar esses animais como bois, ovelhas e cabras, eles vão fixar em um único local e dessa forma ocorre a formação das primeiras cidades. Então, esse conceito de nômades e sedentários é muito importante para o nosso conteúdo em questão. E aqui nós temos uma pintura que ela reproduz um pouco esse conceito ainda no Egito Antigo. Na página 38 vocês podem estar visualizando. E aqui eu chamo a atenção para essa pintura, que no Egito Antigo as representações elas seguem uma lei da frontalidade. O tórax e os pés sempre estará para frente e as cabeças estarão viradas. É um detalhe bem interessante sobre essa imagem que eu chamo a atenção para vocês. Caros alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato, se cuidem e até o nosso próximo conteúdo. Até mais!